RCV Notícias. 13 horas em Cabo Verde. As notícias a esta hora. Iniciamos conhecendo os títulos. Muito boa tarde. O Primeiro-Ministro reitera reforço do programa de regularização de dívidas para estudantes universitários e expansão das residências universitárias. O Governo realiza estudo sobre a sustentabilidade futura de todas as universidades do país. O Ministro das Infraestruturas anuncia no debate no Parlamento obras estruturantes para vários pontos do país. Estados Unidos aumenta para 104 tarifas a produtos chineses, a China responde com tarifas de 84% e a guerra comercial atinge novo patamar. Elon Musk pode ser a primeira vítima da guerra tarifária e pode estar com os dias contados no cargo que ocupa na administração norte-americana. Conhecidos os títulos, vamos a seguir ao desenvolvimento com o jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, as novas tarifas de Donald Trump entram em vigor hoje e exigem respostas da China, o país que mais exporta para os Estados Unidos da América. Em todo o mundo, a imprensa, de uma forma geral, aborda o assunto questionando quem ganha e quem perde mais. É consensual que todos perdem, mas os norte-americanos poderão perder mais. Depois do Dia da Libertação, nome usado pelo presidente norte-americano para designar a nova etapa das relações comerciais, o mundo passou a olhar com novos olhos para as ameaças de Donald Trump. Os mercados retraíram-se, as principais economias visadas reagiram, com destaque para a China, e alguns países tiveram de aceitar ajustar-se às novas regras face à exposição que tem a economia norte-americana, como é o caso do Vietnã, por exemplo. Um analista de economia e dos mercados acredita que, no fundo, as tarifas impostas são como uma tentativa de mascarar e resolver o déficit orçamental da economia norte-americana do dia para a noite. O problema dos Estados Unidos, segundo o mesmo analista, é que têm registrado déficits externos ao longo dos últimos anos bastante acentuados e isso tem criado enormes problemas à economia norte-americana. No entanto, segundo a mesma fonte, os mais impactados pelas tarifas serão sempre os próprios norte-americanos, que são quem compra os produtos importados mais caros e, por isso, a economia do país, bem como toda a economia mundial, vai ressentir a falta de procura. Exemplifica que se um produto que custa $100 e tem uma tarifa de, por exemplo, 32%, vai passar a custar $132. E quem vai pagar estes produtos mais caros são os norte-americanos, com o mesmo rendimento, ou seja, sem um aumento de salários, vão ter de consumir menos e serviços e lidar com a inflação. Assim, a atividade económica mundial vai reduzir porque a grande procura feita pelos Estados Unidos da América também vai ser menor e será necessário equilibrar as relações comerciais. A guerra comercial instalada pelos norte-americanos contra Donald Trump à cabeça vai resultar, em última instância, no aumento do custo de vida à escala global. Segundo o World Integrated Trade Solution, os Estados Unidos importam produtos principalmente da China, do México e do Canadá, sendo os países que se seguem o Japão, a Alemanha e também o Vietnã. Os Estados Unidos têm uma relação deficitária com a balança chinesa, importam mais do que exportam para a China, desde roupa, calçado, mobília, telefones, televisões e outros serviços eletrónicos, deixando a China numa posição privilegiada. O Ministério do Comércio da China considerou a medida do presidente norte-americano um novo erro e, em nota, acrescentou que a medida expõe mais uma vez a natureza chantagista que a China nunca vai aceitar. A China anunciou hoje uma taxa adicional de retaliação de 50% sobre as importações oriundas dos Estados Unidos da América, que se aplica para além das 34 anteriormente anunciadas, o que aumenta o total para 84%, intensificando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A Europa importa muito mais serviços do que exporta para os Estados Unidos, devendo também sofrer com este desequilíbrio. Um documento de trabalho da Comissão Europeia, ao qual a France Press teve acesso, sugere que a União Europeia está a preparar tarifas de até 25% para os produtos norte-americanos, contribuindo para o aumento dos preços. O nosso país, Cabo Verde, de uma forma geral, está entre os países com menor tarifa imposta pelo novo governo norte-americano, a 10%, e a nível dos países africanos, teoricamente, Cabo Verde sofre menos com a taxação alfandegária de mais 10% dos nossos produtos exportados pelos Estados Unidos da América. As estatísticas do comércio externo 2024 do Instituto Nacional de Estatística apontam que os Estados Unidos, que é o quarto maior cliente das exportações de Cabo Verde, com os dados apontarem que houve um decréscimo de 4,7% em 2003 para 3,7% no ano passado, o que quer dizer que o percentual da exportação de Cabo Verde para os Estados Unidos da América é insignificante. Contudo, as remessas dos imigrantes nos Estados Unidos da América poderá diminuir com o aumento do custo de vida nos Estados Unidos, fazendo com que nossos imigrantes tenham menos dinheiro disponível para enviar para Cabo Verde.
Indiretamente, se levar em conta que o grosso das exportações e importações de Cabo Verde tem como destino a Europa, o aumento de preços na Europa pode também encarecer alguns produtos importados aqui em Cabo Verde. O aumento da inflação na Europa e a redução do poder de compra dos europeus poderão também ter como consequência a diminuição ou estagnação do número de turistas que vêm da Europa para Cabo Verde. Atualidade nacional, o Governo está a realizar um estudo sobre a sustentabilidade futura de todas as universidades sediadas do país. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo Primeiro-Ministro durante uma visita às instalações da Universidade de Cabo Verde. Uma visita acompanhada pelo repórter Carlos Santos. Conta-nos, Carlos. Boa tarde. Uma manhã dedicada ao ensino superior, na visita guiada por alguns departamentos da maior universidade do país. Ulisses Correia e Silva passou pela Casa da Ciência, esteve nos laboratórios de enfermagem e de histopatologia. O chefe do governo foi também inteirar-se dos projetos de investigação que estão a ser desenvolvidos pelo Laboratório das Soluções Inteligentes e Responsáveis. O governo e a reitoria estão alinhados na ambição de tornar a UniCV uma referência a nível regional nos domínios do ensino, investigação e extensão. Por isso, segundo o Primeiro-Ministro, o Executivo quer perceber de que forma pode ajudar a garantir a sustentabilidade das universidades públicas e privadas. Não é apenas uma questão de injeção de dinheiro público, mas é criar todo um ambiente, todas as condições para que isso aconteça. Uma dessas condições é, por exemplo, o financiamento em condições mais favoráveis relativamente às bolsas, aumentar não só a sua quantidade e abrangência, um conjunto de outras políticas que facilitam depois com que também os estudantes prefiram as universidades cabo-verdianas do que saírem da fora. Uma notícia bem acolhida pelo reitor da Universidade de Cabo Verde, Arlindo Barreto. É uma excelente iniciativa no sentido em que muitas famílias não têm capacidade de suportar a formação. Nós vemos com muita pena estudantes que às vezes têm capacidades e têm competências e por questões financeiras não conseguem terminar os cursos. A RCV quis saber do chefe do governo em que pé se encontra o processo de instalação da Fundação para a Ciência, Inovação e Tecnologias, cujos estatutos já estão publicados. O Ministro da Educação poderá dar informação sobre isso. Nós tínhamos, de facto, esse compromisso tem que ser concretizado. Ora, foi exatamente o que fez o repórter. O Ministro da Educação, Amadeu Cruz, acredita que até o final do ano uma fundação estará instalada. Na verdade, há uma dotação no orçamento do Estado para 2025, no sentido de se criar as condições para a institucionalização da fundação. Ocorre que estamos também a desenvolver a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Estamos a elaborar o estatuto do professor universitário e dos investigadores e são medidas legislativas complementares pelo que até final deste ano estaremos em condições de aprovar a constituição da Fundação. Aliás, temos a proposta de estatuto já elaborada. Ulisses Correia e Silva terminou a sua visita à Universidade de Cabo Verde com um encontro com estudantes. E o Primeiro-Ministro anunciou hoje, no encontro com estudantes da Universidade de Cabo Verde, novas iniciativas para melhorar as condições de educação e emprego no país. José Luís Correia Silva destacou o reforço do programa de regularização de dívidas para estudantes universitários com dificuldades financeiras, além de planos para expandir as residências universitárias, oferecendo moradia mais acessível. O Primeiro-Ministro também frisou que o crescimento económico e o aumento de investimentos privados são essenciais para a criação de empregos e que a qualificação profissional, como estágio e reconversão de competências, pode ajudar na inserção dos jovens no mercado de trabalho. Edné Barros tem os pormenores. O reforço do programa de regularização de dívidas é para garantir que os estudantes possam concluir seus cursos e obter seus certificados superando dificuldades financeiras, afirma o Primeiro-Ministro. Reforço do programa de regularização de estudantes com dívidas nos estabelecimentos de ensino superior por diversos motivos que têm colocado muitos estudantes em situação de dificuldades, terminam ou estão no último ano e estão com dívidas de pagamento das propinas. Isso afeta o estudante porque não consegue ter o seu certificado, mas afeta as universidades que vão acumulando também dívidas de estudantes, vão ter problemas de sustentabilidade. Portanto, esse problema já existe. O que nós vamos fazer é reforçar a dotação
orçamental para que possa dar cobertura. Ulisses Correia e Silva também reconhece as dificuldades financeiras enfrentadas pelos estudantes devido aos altos custos de moradia, especialmente os que estudam em outras ilhas. Para resolver essa questão, o Governo, conforme o Primeiro-Ministro, está a trabalhar em um programa de expansão das residências universitárias. Estamos a trabalhar um programa para que possamos aumentar a oferta de residências universitárias, que obviamente terão um preço muito mais acessível. Para além disso, vai arrancar um programa muito mais rápido, que é nas casas, isto particularmente aqui na praia, na zona Capa, próximo da zona onde nós estamos, nas casas que estão a ser concluídas. Uma parte dessas casas vão ser afetadas para alugar arrendamento em condições muito favoráveis para estudantes universitários. Essas casas estarão já em conclusão nos próximos meses. Há uma programação até o mês de junho. Começamos a ter as casas concluídas. Já há uma cota para satisfazer essa oferta. Segundo, o programa mais estruturante é construir mesmo residências universitárias. E quanto às dificuldades de ingresso no mercado de trabalho após o curso, o Primeiro-Ministro aconselhou os estudantes a serem persistentes na busca por emprego, destacando que as oportunidades de trabalho estão diretamente ligadas ao crescimento económico e aos investimentos privados. Isso significa que Cabo Verde tem que crescer ainda muito mais. Esse é o grande desafio. Quando nós dizemos que é preciso duplicar o potencial do crescimento económico, é fazer com que possamos ter mais investimentos, mais atratividade, mais criação de empresas, mais criação de emprego para os nossos jovens. E o Primeiro-Ministro reafirmou que a meta é dobrar a cobertura do ensino superior, atualmente em 23%. E arrancou em Tarrafal, aqui em Santiago, o Fórum de Educação sob o lema Ponte entre a Ciência e a Prática, e o Presidente da República, que presidiu a abertura, afirmou que 50 anos depois da independência, os ganhos no setor da educação espelham-se nas infraestruturas, nos quadros formados e também na qualidade do ensino, mas também sublinhou a necessidade de se começar a pensar a educação para os próximos 50 anos. O Fórum conta com a participação de conferencistas internacionais da Suíça e também dos Estados Unidos da América. A Ariana Miranda tem os detalhes. Uma aula magna sobre a educação em Cabo Verde, proferida pelo Presidente da República, deu abertura ao Fórum Educação, que acontece em Tarrafal, entre os dias 9 a 11 de abril. José Maria Neves falou dos caminhos percorridos no setor da educação nestes 50 anos e elencou ganhos, mas também desafios. O também professor e doutor, mais alto representante da nação cabo-verdiana, ressaltou a necessidade de se olhar para a educação para os próximos 50 anos com mais qualidade e sustentabilidade. Nós fizemos grandes avanços, é preciso considerar os ganhos extraordinários que nós tivemos na educação, contribuiu para mudar o rosto do país, para uma grande mobilidade social e para o lançamento dos alicerces do desenvolvimento. 50 anos depois, temos agora que fazer uma profunda reengenharia, tendo em conta os ganhos em termos das tecnologias informacionais e congregar todas essas capacidades, todas essas ferramentas, todas essas possibilidades para criarmos sistemas inteligentes capazes de garantir a adaptação do sistema educativo aos novos tempos. O presidente da Câmara Municipal de Tarrafal, José dos Reis, ressaltou a importância de todos os atores sociais unirem-se a esta causa, no sentido de juntamão para que encontre melhores soluções para mudar o paradigma da educação em Cabo Verde. Queremos dizer que, efetivamente, esta parceria com a Delta Cultura e com os demais intervenientes neste fórum é fundamental. É fundamental porque os desafios do novo tempo requerem que, efetivamente, as nossas salas de aulas sejam um espaço de criação. O Fórum propõe uma reflexão sobre os desafios e soluções para uma educação mais inclusiva e de qualidade, contribuindo para um melhor sistema de ensino e aprendizagem, sublinhou Florian Wittgenstein, presidente da Delta Cultura. Eu creio que também pontos que marcam, que alguém lembra, seja frases, seja conversas, que se leva para casa para aprofundar aquele tema. Aquela mudança, acontece só se alguém tem uma emoção para querer mudar aquilo. E aquelas emoções que não tem que criar. Eu acho que ele é o objetivo da educação, criar aquelas emoções.
O fórum conta com a participação de investigadores e conferencistas internacionais do corpo académico da Universidade de Cabo Verde e da Universidade de Santiago. Conta com a parceria da Câmara Municipal de Tarrafal. E a ilha de São Vicente terá um novo centro de formação profissional. O horizonte temporal para a materialização do projeto não está definido, mas o Ministro da Promoção de Investimentos e do Fomento Empresarial garantiu, em entrevista ao José Pedro Santos, que o Governo está a dar passos seguros neste sentido. Após visitar o Centro de Emprego e Formação Profissional, o ministro Eurico Monteiro, que cumpre uma agenda de trabalhos na ilha de São Vicente, afirma que o contacto realizado o permitiu aquilatar-se da necessidade e justiça da reivindicação de dotar a ilha de um centro de formação profissional para que possa cumprir a sua longa tradição. Há uma grande sensibilidade por parte do Governo nesta matéria. Estamos a tentar estabelecer, portanto, os contactos com as nossas fontes tradicionais, digamos, de financiamento. Já estamos também logo a pensar, digamos, num desenho de um projeto para isso. Vamos ter a colaboração também do Património do Estado para a disponibilização, portanto, do espaço que será necessário, espaço, de dizer, em termos, portanto, de terrenos, mas para isso nós vamos precisar, digamos, a curto prazo, pelo menos de um esboço de projeto com as valências que se julgam, portanto, necessárias e prioritárias, portanto, para ir a São Vicente. Portanto, é uma matéria que estamos não só a equacionar, mas a tentar dar passos já firmes, seguros. Pela dimensão e exigências de um projeto do tipo, o Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial garante que o Governo disponibilizará recursos financeiros ao seu alcance, mas estará empenhado em mobilizar os tradicionais parceiros internacionais para a causa. Nós estamos convencidos que poderemos dar uma contribuição importante com recursos nacionais, pelo menos nesta primeira fase, não é? Não só em termos de terreno, portanto, disponível, mas também de estudos e do projeto. Nós podemos fazer com recursos nacionais sem problemas. Agora, para aquilo que nós queremos, digamos, para o volume financeiro que isto exige, vamos precisar, no mínimo, de uma comparticipação financeira, portanto, internacional. Mas, felizmente, também que nós temos bons parceiros e, portanto, parceiros que nos têm ajudado nesta área de formação profissional e com volumes muito significativos. E, portanto, estamos absolutamente convencidos que vamos conseguir isto. E estamos a tentar que, num espaço de curtos meses, consigamos ter a identificação, pelo menos, do espaço e consigamos ter também aqui, digamos assim, uma ideia de projeto para este Centro de Formação Profissional. Ao deixar esta manhã as instalações do Centro de Emprego e Formação Profissional, o ministro Eurico Monteiro destacou como uma agradável surpresa do referido contacto a performance apresentada pela instituição em termos de orientação profissional, formações e colocação em estágios profissionais de um grande número de jovens que procuram os balcões daquele serviço. Falamos agora do é que a conferência sobre a jornada digital em Cabo Verde, no âmbito do Atlantic Music Expo, sublinhou a trajetória do país no mundo digital e a inevitável e promissora união entre a música e a tecnologia, na qual o conferencista Hélio Varela reforça a importância de se abraçar a inovação digital, preservando a identidade cultural cabo-verdiana. A Dina Almeida acompanhou e tem uns detalhes. A conferência proporcionou uma análise da evolução digital cabo-verdiana e debateu o futuro da cultura na era digital. Tive a oportunidade de falar da nossa evolução desde 1998 até hoje, como é que o país passou de 0,4% de penetração de internet para 97%, como é que as transformações originadas na administração pública criaram um reconhecimento de Cabo Verde no mundo internacional e permitiu-nos subir e evoluir para um país de desenvolvimento médio. Portanto, foi importante ter uma noção do ponto de situação e do percurso que fizemos no digital. A relação intrínseca entre a música e a tecnologia foi um dos pontos centrais, sustenta o conferencista Hélio Varela, dois setores que devem caminhar lado a lado, especialmente no contexto atual, onde o digital permeia todas as formas de entretenimento. Tem que andar de mãos dadas. Quando falamos, por exemplo, do evento do digital, hoje em dia o digital está completamente ligado ao mundo, ao entertainment, não é? Nós temos as plataformas Netflix, YouTube, todas as músicas passam pelo digital e, portanto, eu penso que a cultura não consegue hoje sobreviver sem esta perna de apoio no digital. A inteligência artificial, outro tema em discussão, revelou a importância de se preservar os valores e a cultura cabo-verdiana neste novo cenário tecnológico. Quando falamos da inteligência artificial, onde é importante preservarmos os nossos valores, a nossa cultura, mais uma vez, a colagem, o casamento da música e da cultura com o digital é algo natural.
Jornada Digital em Cabo Verde, mais um tema em debate no Atlantic Music Expo. E na tarde de hoje, o Palácio da Cultura terá também 2 oficinas, exatamente para se falar de outras perspectivas desta mistura, deste casamento entre a música e a tecnologia a partir das 3 da tarde. E as comemorações dos 50 anos da Independência Nacional iniciam-se no dia 25 de abril, na cidade do Mindelo, sob o lema Cabo Verde, Nosso Orgulho, Nosso Futuro. O programa das atividades foi apresentado hoje da praia pelo secretário executivo da Comissão Nacional das Comemorações, António Lopes da Silva, que destacou os eixos em que assentam as ações previstas. Primeiro, eixo memória e identidade. Segundo, desenvolvimento e conquistas. Terceiro, futuro e inovação. Queremos envolver todas as gerações, com destaque para a juventude, e todas as ilhas, bem como as nossas comunidades na diáspora. Vamos lançar também uma plataforma digital interativa para divulgar a programação, recolher depoimentos, disponibilizar imagens e documentos e vídeos históricos ao público. E porque depende do que fizermos agora, vamos lançar uma campanha nacional dedicada às novas gerações. O futuro é agora, o futuro és tu. É o tema da campanha. Para conferir um caráter nacional às comemorações dos 50 anos de independência, foi criada uma comissão conselhia que, segundo António Lopes da Silva, ficará em concertação com a comissão executiva encarregada de elaborar um programa de atividades à altura da efeméride. A comissão conselhia vai ser coordenada pelos presidentes das câmaras ou alguém que a personalidade que indicarem, e vão ter também as suas atividades, né, a nível conselhia. E vão desenvolver essas atividades em articulação com a comissão executiva. Portanto, vamos ter atividades em todo o Cabo Verde, pois temos municípios em todo o Cabo Verde, daí essa comissão irá certamente desenvolver atividades também. A apresentação formal do programa que assinala os 50 anos da Independência Nacional acontece um dia depois da Comissão de Honra das Festividades, presidida pelo chefe de Estado, se ter reunido. No final, José Maria Neves lançou o desafio que o meio século de vida de Cabo Verde, enquanto país soberano, seja um momento de reflexão sobre os desafios das gerações futuras. Quais são os desafios para os próximos anos? Como é que nós vamos enfrentar os desafios das gerações futuras? Para podermos construir um futuro melhor para todos os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora, garantindo um Cabo Verde moderno, um Cabo Verde próspero e um Cabo Verde onde as pessoas vivem com dignidade e têm qualidade de vida. Programa comemorativo do 50º da Independência Nacional, apresentado hoje pelo secretário executivo da Comissão Nacional, criada por efeito. O arranque é no próximo dia 25 deste mês de abril, em São Vicente. O encerramento acontece em finais de dezembro, na Ilha do Sal. Já temos 13 horas mais 23 minutos. Vamos agora falar daquilo que aconteceu no Parlamento esta manhã. O Ministro das Infraestruturas, Ordenamento, Território e Habitação elencou um conjunto de obras que credibilizam os resultados deste governo no setor que tutela e apela ao consenso em torno do Plano Nacional de Infraestruturas. Vítor Coutinho, que abriu assim o debate da sua estreia no Parlamento, realçou que o documento será o primeiro na história de Cabo Verde a criar um mapa estratégico e sustentável para os investimentos desta área nos próximos 15 anos. O Cândido Amorim Fortes acompanhou e tem os detalhes. O ministro enaltece o desempenho e resultados do governo no setor, reconhecidos, diz, interna e internacionalmente, não obstante a conjuntura de crise sem precedentes. Vítor Coutinho admite que persistem desafios, mas garante que pela primeira vez Cabo Verde terá um Plano Nacional de Infraestruturas com financiamento do Banco Mundial e da CDAO, mapa estratégico para os investimentos nos próximos 15 anos, que será alvo de um concurso público ainda este mês para a escolha da empresa que fará a sua elaboração e monitorização. Serão projetadas soluções criativas e menos dependentes do erário público, com novas fontes de financiamento. Um Plano Nacional de Infraestruturas participado, onde todos os cabo-verdianos
todos os partidos e a sociedade civil em todas as ilhas tenham voz. O plano identificará as infraestruturas estratégicas, assim como fará o dimensionamento técnico e financeiro. Mais de 200 de quilómetros de estradas estão em construção ou em fase de retoma de norte a sul do país. Destaco, dentre outras, as estradas Fundura-Ribeira da Barca, em Santiago, a estrada Ribeira Fria, Ribeira dos Bodes, em Porto Novo, e Ribeira de Caibos, na Ribeira Grande. Destaco ainda a estrada Mindelo-Calhau, em São Vicente. Ribeirão Chiqueiro, Fontes Almeida, Trindade. Estrada alternativa Esparadinha, na Brava, com a retoma das obras nos próximos dias até ao final do mês. Destaco ainda a circular da Cidade Velha, já contratualizada, que permitirá a circulação alternativa para os produtos e pessoas com conforto e segurança. Ainda destaco a estrada Juncalinho-Caricial, em São Nicolau. Assim como destacamos a emblemática estrada Espargos-Santa Maria, em bom ritmo de execução. Vítor Coutinho apela ao consenso em torno do Plano Nacional de Infraestruturas e elenca um conjunto de outras obras que credibilizam os resultados deste governo, também ao nível da habitação, no qual reconhece haver ainda um déficit substancial. Hoje temos mais de 1.200 fogos habitacionais sociais em construção e mais de 200 habitações para jovens em fase orientada de execução. Mais de 400 habitações em Palmarejo Grande, na cidade da Praia, mais de 300 habitações em Ribeira Julião, São Vicente, mais de 50 habitações no Rabil, Boa Vista, nos municípios de Tarrafal, de São Nicolau, Porto Novo, Paúl, Ribeira Brava, João Teves, São Salvador do Mundo, Caleta, São Miguel, Santa Cruz, estão em curso obras ou em fase de lançamento de concursos para empreitados de construção de habitação social. Na Boa Vista, fizemos o alojamento de mais de 650 famílias. No Sal, realojamos mais de 600 agregados. Na Praia, está em curso o programa de regeneração urbana, com mais de 500 reabilitações em execução. Assinamos com 20 municípios do país contratos-programa para a reabilitação de casas no montante de 9 milhões de escudos cada. Este é o tempo de construir consenso sobre o que é essencial. Não é tempo de populismo barato. O ministro recordou ainda legislações atinentes à renda resolúvel para jovens e de renda subsidiada para a habitação social e na área do ordenamento do território, o cadastro predial, que em São Vicente já está concluído e em Santiago está em curso, assim como vários planos detalhados e de orlas costeiras em diversas ilhas. E o PICV duvida da capacidade do governo cumprir com as promessas feitas há muito tempo e que continuam por materializar e acusa o governo de competir com as câmaras municipais com pequenas intervenções no setor habitacional. O maior partido da oposição avança com vários exemplos que, na sua ótica, comprovam o fracasso deste governo do MPD, que após 9 anos no poder argumenta não conseguiu sequer elaborar um plano nacional de infraestruturas e agora oferece apenas anúncios vazios no setor das infraestruturas. O Canda Borenfortes tem uns detalhes. Para o deputado Carlos Tavares, este debate serviu para se revelar a realidade de que o governo tenta esconder, promessas não cumpridas após 9 anos de governação do MPD em que nem um plano nacional de infraestruturas conseguiu elaborar. Prometeram a construção do aeroporto internacional de Santo Antão, mas a promessa ficou apenas nos discursos. Anunciaram a transformação dos aeródromos do Fogo e Maio em aeroportos internacionais, mas até agora nada foi concretizado. Prometeram a construção do Hospital Nacional na Praia, mas passados 9 anos continua apenas no campo das promessas. O programa de água e saneamento nos bairros periféricos da Praia era uma prioridade, mas nada no terreno. Em plena capital do país, o governo não executou absolutamente nada do que prometeu. E a estrada Lazareto-Calhau e o auditório de 1.500 pessoas em São Vicente construíram? Claro que não. Faz anos que o governo promete reabilitação do pontão de Santa Maria na Ilha do Sal. Até agora, nada foi feito. O porto de pesca de Ribeira da Barca, em Santa Catarina, é um dos vários projetos anunciados para Santiago Norte que até o momento ainda não se concretizou. Garantiram ampliação e reabilitação do porto de Tarrafal e São Nicolau e até mesmo um porto de águas profundas. Mas o que temos? Só promessas deste governo do MPD, que em 9 anos nem sequer conseguiu elaborar um plano nacional de infraestruturas, governando sem rumo. Acusa o Executivo de não conseguir contrariar o crescimento das barracas e salienta Carlos Tavares de competir com as câmaras municipais e, pior, de ter enganado os cabo-verdianos. 9 anos não entregou resultados. Este governo aumentou a dívida pública em mais 115 milhões de contos. Onde estão as obras estruturantes que deveriam justificar esse grande aumento da dívida enquanto o governo do PICV lançou as fundações para o futuro com obras estruturantes? O atual governo do MPD se limita a intervenções pequenas, competindo até com câmaras municipais na construção de casas de banho, estradas locais
e reparação de tetos. O orçamento de 2025 reduziu-se consideravelmente os recursos nos programas de habitação. Como falar de estabilização de políticas quando a preocupação com a habitação cresce e o governo está longe de cumprir o prometido? Como justificar isso quando em 9 anos não foi construída uma única habitação de interesse social na praia e as barracas nas Ilhas do Sal e São Vicente aumentaram? O PAICV considera que depois de 9 anos o governo falhou em assegurar o direito a moradias dignas para todos e em implementar uma estratégia clara para o desenvolvimento sustentável das cidades do país, pelo que conclui, o cansaço do executivo é visível e Cabo Verde precisa de uma nova liderança. E os deputados do MPD e os da UCI têm olhares diferentes sobre o desempenho do governo atual nos domínios da infraestruturação do país e habitação condigna. Na abertura do debate sobre as infraestruturas, habitação e ordenamento do território, o partido que sustenta o governo, ou seja, o MPD, fala de infraestruturas impactantes erguidas pelo governo liderado por José Luís Correia e Silva. O deputado Alberto Belo, no capítulo da habitação, põe em relevo 3.602 casas reabilitadas entre 2017 e 2021, enquanto o deputado do CID, António Monteiro, fala de 10 mil pessoas a viverem em mais de 2 mil casas de tambor na ilha de São Vicente e chama assim a ideia da construção do Hospital de Cabo Verde, proposta que teria levado ao Parlamento em 2008, uma infraestrutura prometida pelo governo atual e que ainda não saiu do papel. A Joana Lopes tem uns pormenores. O deputado Alberto Melo sublinha que, não obstante as sucessivas crises mundiais, o governo do MPD optou por obras impactantes executadas, com destaque para as ilhas de Santiago, São Vicente, São Nicolau e Brava. A estrada Santana-Belém-Picolhão, iniciada em 2023 com financiamento do BDA, está a aproximar zonas com enorme potencial agrícola e turístico. A estrada Mindelo-Calhau, a ligação Fundura-Ribeira da Barca e a estrada Juncalinho-Cariçal, a ligação alternativa Espardinha-Palhal reforça o acesso entre comunidades e dinamiza a economia local. Do lado da UCID, o entendimento do deputado António Monteiro é que, não obstante os ganhos alcançados ao longo dos 50 anos do Cabo Verde independente, há infraestruturas que precisam ser erguidas com a maior brevidade possível, como é o caso do Hospital de Cabo Verde, cuja ideia foi avançada pelos democratas cristãos em 2008. Mas ainda temos muito por fazer. Mesmo em São Vicente, por exemplo, o acesso cidade Mato Inglês precisa ser revisto rapidamente. Em Santo Antão, no Fogo, aqui em Santiago, no Sal, nós temos ainda muito trabalho. Daí que os governos, e este governo, o governo do MPD, deve tudo fazer para que o mais rapidamente possível e com previsão muito bem feita, faça chegar essas infraestruturas a nível de infraestruturas hospitalares. É claro que precisamos fazer aquilo que ainda não foi feito, nomeadamente aqui em Santiago, fala-se muito no Hospital Central de Cabo Verde. Eu devo relembrar aqui aos colegas que esta ideia foi lançada pela UCID em 2008, aqui nesta Casa Parlamentar. 17 anos depois, ainda não temos rigorosamente nada e é preciso que aceleremos este processo. No que concerne à habitação, o deputado do Movimento para a Democracia fala de programas planificadas e implementadas, traduzidas em cerca de 3.600 casas reabilitadas e mais de 1.400 novas habitações sociais em curso. No capítulo de habitação, até 2016 o setor era marcado por ausência de estratégia e falta de dados, promessas vazias. Hoje temos a Política Nacional de Habitação, o perfil habitacional, o Plano Nacional de Habitação e o Programa PRA. Em curso estão mais de 1.400 novas habitações sociais espalhadas pelas ilhas de Cabo Verde. Um esforço sem precedentes em apenas um ano. Criamos um modelo de renda resolúvel para que as famílias de baixo rendimento possam adquirir a sua casa com dignidade e sem dependência. Adicionalmente, em 2017 até 2021, 3.602 casas foram reabilitadas. Transferimos 2.223 casas do programa Casa para Todos para a gestão municipal. Ganhos a nível da habitação que, no entanto, conforme o deputado da UCID, António Monteiro, não abrangem as mais de 10 mil pessoas a viver em cerca de 2.000 casas de tambor em São Vicente. Quase 50 anos depois da independência e não pode continuar como está, pessoas a viverem em habitação de muito má qualidade.
Só para terem uma ideia, é de conhecimento de todos, São Vicente tem mais de 2.000 casas de tambor, são mais de 2.000 famílias, são mais de 10.000 pessoas a viverem em situações extremamente difíceis. No que toca ao setor do ordenamento do território, o MPD fala da modernização do quadro legal, de olhos postos na proteção do território, na prevenção de riscos climáticos e na garantia de um crescimento urbano mais inteligente. Já temos 13 horas mais 35 minutos, sensivelmente, e após intervenções iniciais, os deputados entraram no debate propriamente dito. Hoje António dos Reis acompanhou todos. António, boa tarde. Conta-nos o que é que aconteceu mais. Boa tarde. Vários votos de boa tarde durante o debate no período da manhã. A dizer que muita coisa aconteceu. O ministro Vítor Coutinho começou por pedir uma discussão na altura produtiva, reconhecendo que o país ainda enfrenta desafios a nível da infraestruturação. O governante constata que o grande desafio de Cabo Verde é como financiar as infraestruturas, daí a decisão do governo em gizar um plano nacional de infraestruturas. Plano que o ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação quer que seja o mais consensual possível. Não é de um dia para o outro que se consegue mobilizar dois grandes parceiros para a elaboração de um plano nacional de infraestruturas. Este que é o grande desafio. Mobilizar os dois parceiros. Um para a fase de elaboração, outro para a fase de monitorização. Vamos ter um sistema de monitorização deste plano que terá a garantia. Temos garantia de que o processo já está no pipeline, pronto para ser lançado o concurso antes do final do mês. Vamos ter o concurso para a elaboração do Plano Nacional. Não é se nascer, nascerá. A gestação pode ter sido lenta, ok, mas o processo, como vos disse, em Cabo Verde, tem um processo naturalmente entre... Em relação às infraestruturas marítimas, há um projeto em curso neste momento. Claro que, mais uma vez, falamos do tempo entre o engajamento, mobilização, a ideia, executar, elaborar projeto, anteprojeto, afinar todos os estudos até ter a realização. Mas temos nesse momento, com a Global Gateway, com o financiamento do Banco Europeu de Investimento, um projeto estrategíssimo, extraordinário para Cabo Verde. O governante reiterou ainda que as grandes infraestruturas exigem tempo para a elaboração de projetos e para a mobilização de recursos. Os deputados da UCID, União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, questionaram a qualidade das obras, o atraso na execução de algumas grandes infraestruturas. No caso, a deputada Zilda Oliveira questionou a dimensão das habitações sociais em curso e a dimensão também da estrada Cidade Calhau em São Vicente. E preocupa-nos que muitas vezes as obras não respondem às necessidades da população. Falo, por exemplo, do complexo de Portelinha, que foi construído para responder às pessoas que habitavam as casas de lata nessa localidade e que a maior parte continuou nas casas de lata, porque a obra não serviu a essa população. E já agora preocupa-nos também o fato de o complexo de Ribeira de Julião, 65% das moradias são T0, ou seja, também não vão responder àquilo que são as necessidades das famílias. E o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde saudou a iniciativa do governo de elaborar um plano nacional de infraestruturas, considerando, no entanto, que o documento chegou tarde. Rui Semedo apelou a um debate aturado sobre a melhoria das infraestruturas e pediu uma nova rede de esgoto para a cidade capital. O deputado do PAICV, Luís Pires, alertou que é hora de prestação de contas e não de fazer estudos e renovação de promessas. Em todas as áreas de atividade e em todas as ilhas há incumprimentos de toda a ordem. Nossa proposta é que se agende neste Parlamento, antes do final deste mandato, um debate das promessas e dos incumprimentos ilha a ilha, para que o povo tire a sua prova dos nove. Neste seu ministério parado no tempo, deste governo transformado em 23º município do país, há um setor demasiado crítico: a habitação. Dados apontam para um déficit de 24 mil habitações, emprego público que se tem, povo e sobretudo jovens forçados a saltar de ilha em ilha atrás de pão de cada dia, está sem condições de pagar renda que faria fazer casa.
Em defesa do governo, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia sublinhou os investimentos feitos e em curso no domínio do desencravamento das localidades, requalificações urbanas e ambientais e no domínio da habitação social. A deputada Vanusa Barbosa rebateu as críticas do colega Luís Pires, considerando que, por exemplo, a Ilha do Fogo esteve encalhada durante 15 anos com a governação do PAICV. A verdade é que nós só papel de habitação. Nós é que tinha projeto de habitação. Imagina, era para nós construir 8.000 habitações no quadro do programa Casa para Todos. Na 15 anos, nós teve a coragem de contratualizar apenas 6.000 e nós executa 12.000 habitações mal executadas. População de Chamíngua, nós que fazemos uma estrada. Foi na 2016 com esse governo que vem fazer estrada que liga Cabatina a Bangueira e hoje fazer uma das maiores obras que liga Piorno a Campanas de Cima. Senhor deputado, obra de aeroporto São Filipe, 937 mil contos, já na fase de iluminação de pista. Falso, mas fogo separado, Macau Verde separado. E a sessão plenária será retomada a partir das 15 horas com o Instituto Perguntas dos Deputados ao Governo e estará o Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, a responder aos deputados. Obrigado, António dos Reis. Falamos agora da capoeira, que capoeiristas da Associação Abadá Capoeira esperam a resposta aos pedidos de visto que deve permitir a sua participação nos 26º Jogos Europeus da Capoeira, o intercâmbio desportivo e cultural internacional que vai acontecer em Lisboa. O programa começa no próximo dia 17 de abril e deverá terminar no dia 21. Estes jogos são já uma preparação para a participação da Abadá Capoeira nos Jogos Mundiais que acontecem em agosto. A Bilu Rodrigues conta-nos a história toda. São 10 atletas das ilhas de São Vicente, Sal, Boa Vista e Santiago e foram convidados a participar nos Jogos Europeus de Capoeira, que tem este ano o continente africano como convidado. O objetivo é não sair fora, principalmente na Europa, que é para expandir mais, que é para ganhar mais conhecimento, para trazer, para desenvolver trabalho, para trabalho dar um outro, com mais criatividade, com mais desenvolvimento. Brasil nunca tem tanta dificuldade. Em Brasil isto é o que a gente vive no debate uma vez por ano para o Brasil. Os jogos acontecem em Lisboa de 17 a 21 de abril. A delegação cabo-verdiana está preparada, mas ainda expectante, pois não tem até então a resposta dos vistos. Apesar das dificuldades na Hilton da Luz, está confiante na boa prestação dos atletas. Não, ainda não esquecemos nada, só porque o processo, como é vem dia 17, ainda não com um tempinho, uma esperança que ainda pode ser, para não caminhar para Lisboa para participar, porque é que vai ser muito bom para nós, principalmente os responsáveis de ilhas, na escola de Cinquilha, no que o trabalho no desenvolvimento social, não trabalho mais em busca de conhecimento, até as oficinas, mais renomadas. Então, é um intercâmbio internacional que vai ser muito bom, principalmente para nós de Cabo Verde, que está isolado, mesmo toda a informação que não tem, na internet. Mas quando não sei, vou ficar sentir prejudicado por causa, vou ficar limitado, com o seu aspecto. No programa dos Jogos Europeus estão, além da preparação física, cursos técnicos e competições, daí que o festival é para os atletas da Abadá Capoeira uma espécie de treino para os Jogos Mundiais da Capoeira que acontecem em agosto, no Rio de Janeiro. Os Jogos Europeus devem ser tipo um laboratório, troca de conhecimento, para a gente preparar para os Jogos Mundiais e que vai acontecer no Rio de Janeiro, em agosto. A Abadá Capoeira está presente em Cabo Verde desde 1999. Neste momento, só em São Vicente tem quase 80 atletas, mais os jovens e meninos de várias escolas e jardins infantis inseridos nos projetos sociais, onde a capoeira é usada como forma de melhorar a expressão corporal e coordenação motora, mas também de moldar comportamentos pela componente espiritual, ensinando valores como o respeito, humildade e a solidariedade. Uma última nota, a mais recente polémica envolvendo Elon Musk, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, alimentou ainda mais os rumores sobre a sua crescente divergência com Donald Trump. Aliados influentes também criticaram as tarifas impostas pelo presidente norte-americano. Elon Musk apelidou de idiota um dos conselheiros de Donald Trump, na mais recente polémica entre o multimilionário nascido da África do Sul e membros da administração do presidente norte-americano. O conselheiro para o comércio Peter Navarro fez comentários depreciativos dirigidos a Musk, nos quais afirmou que Elon Musk não é um fabricante
fabricante de automóveis, dizendo que ele é um montador de automóveis em muitos casos. O proprietário da Tesla e da SpaceX repostou na sua rede social, dizendo que o conselheiro de comércio era mais burro do que um saco de tijolos. Já temos 13 horas mais 44 minutos, final da linha neste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Em termos de movimentação aérea, já partiu de São Vicente, o aparelho da TAP que vai para partiu de São Vicente e vai para Lisboa. Deve aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 10 minutos. De resto, temos aeronaves outras que estão indo para o Sal e para Boa Vista, o transporte de turistas e também algumas aeronaves de uso privado. Pela via marítima temos a navegar neste momento Dom Tututa, que está no extremo nordeste de Santa Luzia, vai em direção ao Porto Grande em São Vicente, com chegada prevista por volta das 15 horas mais 30 minutos. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca. Além de outras informações, por hoje, quarta-feira, 9 de abril, o sol despontou às 6 horas 23 minutos e 36 segundos. O pôr do sol será às 18 horas 47 minutos e 24 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, vai se pôr pelo leste quando forem 16 horas mais 17 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 35 minutos e a seguinte será às 23 e 13. E a primeira praia-mar aconteceu às 4 e 46 e a seguinte será às 16 horas e 56 minutos. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 21 horas e 33 minutos até às 23 e 33. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 11 horas e 14 minutos e a seguinte às 23 horas mais 43 minutos. E a primeira praia-mar será às 5 horas e 23 minutos e a seguinte às 17 e 33. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã será um dia regular, sendo os melhores momentos das 9 horas e 56 minutos até às 11h56, ou então Orlindo das 22 horas e 12 minutos até às 24 horas e 12 minutos. Tudo dito, então vamos recordar os títulos que fizeram este jornal. O Primeiro-Ministro reiterou o reforço do programa de regularização de dívidas para estudantes e expansão das residências universitárias. O Governo realiza estudo sobre a sustentabilidade futura de todas as universidades do país. O Ministro das Infraestruturas anuncia no debate no Parlamento obras estruturantes para vários pontos do país. Estados Unidos da América aumenta para 104% tarifas a produtos chineses. A China responde com tarifas de 84% e a guerra comercial atinge o novo patamar. Elon Musk pode vir a ser a primeira vítima da guerra tarifária e pode estar com os dias contados no cargo que ocupa na administração norte-americana. E assim foi o Jornal da Tarde, a edição e apresentação do jornalista editor Anatólio Lima. Informação volta às antenas às 14 horas com os títulos com a jornalista Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.